A vida de Ana parecia um roteiro de filme romântico até o dia em que o primeiro tapa a acordou para uma realidade brutal. Tudo começou com um simples sopa salgada demais e um homem que, depois de agredi-la, dormiu como se nada tivesse acontecido. Pela manhã, como se fosse a coisa mais natural do mundo, deixou sobre a mesa um creme corretivo com uma ordem velada: "Minha mãe vem hoje. Esconda os rastros e finja felicidade." Quem olhasse de fora diria que Ana tinha tudo para ser feliz. Alguns anos antes, ela acreditava piamente nisso. Igor apareceu em sua vida como um príncipe dos contos modernos, alto, atlético, com um sorriso que conquistava qualquer um e gestos que pareciam saídos de um manual de cavalheirismo perfeito. Flores no trabalho, portas abertas com galanteria, versos sussurrados ao ouvido, até descobrir que aqueles poemas não eram dele, mas copiados da internet. Na época pouco importava. O que valia era a sensação de ser o centro do universo de alguém, de ser desejada, protegida. Ele tinha o dom de encantar, em qualquer roda, era o protagonista, contava piadas que faziam todos rirem, dominava qualquer conversa com uma segurança que impressionava. "Você tem sorte, Ana", diziam as amigas. "Um homem desses não se encontra todo dia." Ela sorria, agradecia, mas algo dentro dela já coçava como um aviso ignorado. Os primeiros sinais vieram antes mesmo do casamento. Um silêncio repentino, um olhar predatório quando ela ria com outra pessoa. "Por que demorou tanto para responder minha mensagem? Quem é esse homem com quem você falou tão animada?" No começo pareciam ciúmes bobos, até fofo. "Você é só minha", ela brincava, abraçando-o, sem perceber que aquelas perguntas eram as primeiras correntes de uma prisão invisível. Depois da lua de mel, veio a mudança para o apartamento dele, amplo, impessoal, com paredes nuas e móveis que mais pareciam peças de museu do que de uma casa. Ana tentou dar vida ao espaço, cortinas leves, fotos em molduras, vasos com flores. Cada detalhe era um pedaço dela tentando ocupar aquele lugar. Até que Igor franziu o senho. "Tire isso daqui. Não quero esse lixo feminino na minha casa." Ela obedeceu. A cada quadro retirado, sentia que apagava um pouco de si mesma. As brigas começaram pequenas, quase banal. A camisa mal passada, o almoço sem tempero, uma conversa demorada com a vizinha. Depois vinham os períodos de lua de mel forçada, joias, jantares, carinhos públicos. Ana se convenceu de que era assim que funcionava, todo casamento tinha seus altos e baixos. Até o dia em que o primeiro soco a atingiu. Foi por causa de um vinho. Ela esqueceu de comprar a marca favorita dele. Igor ficou pálido de raiva. "Não tem problema, amanhã eu compro", tentou Ana, com um sorriso trêmulo. A resposta foi um golpe seco no rosto, tão rápido que ela levou segundos para entender o que havia acontecido. No dia seguinte, rosas, um restaurante caro, desculpas ensaiadas. Foi um dia ruim. "Nunca mais vai acontecer." Ela acreditou. Mas aconteceu. Sempre acontecia. Ana aprendeu a ler o humor de Igor nos olhos. Vivia em estado de alerta permanente, não questionar, não reclamar, não demonstrar cansaço. Tornou-se uma sombra de si mesma. A amiga Olga notava as marcas nos braços, os hematomas disfarçados. "Ana, me diz a verdade, ele te bate?" A pergunta a paralisou. A garganta fechou, mas ela forçou um riso. "Claro que não. Sou só desastrada." Olga encarou com uma tristeza que falava mais que palavras, mas não insistiu. Apenas sussurrou: "Se um dia quiser sair, eu estou aqui." Ana nunca ligou. O medo era maior. Medo de ficar sozinha, de não ser acreditada, de perder tudo, o apartamento, o dinheiro, a própria dignidade. Até aquela noite. Ana se esmerou no jantar. Sopa de frango leve, salada fresca, purê cremoso. Sonhava com uma conversa tranquila, com a promessa de uma viagem ao mar, com a esperança infantil de que talvez ele mudasse. Igor chegou irritado. Sentou-se à mesa, provou a sopa e seu rosto se contorceu em nojo. "Você está de brincadeira? Isso está imundo." "Sal demais?" Ana gaguejou um pedido de desculpas, mas não teve tempo. A colher voou, ele se levantou com um grito, e outro tapa a atingiu, dessa vez com uma força que a fez cambalear. A queimação na face, o gosto de sangue, a humilhação de vê-lo sentar novamente e continuar comendo como se nada tivesse acontecido. Enquanto ela, imóvel, segurava a bochecha com as mãos trêmulas. À noite, Igor roncou alto, indiferente. De manhã, entrou na cozinha com o mesmo creme corretivo. A voz gelada: "Minha mãe chega hoje. Cubra isso", e sorria. "Não quero que ela veja suas encenações." Ana ficou sozinha, segurando o tubo como se ele fosse a prova material de sua prisão. O cheiro artificial do produto a enojava. Era a máscara que lhe impunham, a máscara da esposa feliz, da mulher que não existia mais.
No espelho, o roxo na face gritava mais alto que qualquer palavra. Ela se olhou longamente e pela primeira vez viu o que realmente era. Uma mulher acuada com uma dor surda no peito e a certeza de que se continuasse calada, o próximo golpe poderia ser o último. Lembrou-se da mãe e das palavras que um dia ignorou. Aguentar por uma família não é virtude, filha. É uma sentença sem fim. Na época achou que seria diferente. Que seu amor seria forte o suficiente. Que as cicatrizes não doeriam tanto. A campainha tocou. Passos decididos de saltos altos pela escada. A sogra chegava, a doninha do lar que nunca foi dela. Ana, você está pálida. Come direito, menina. O sorriso mecânico doía mais que a bochecha inchada. Enquanto aplicava o creme, camada por camada, Ana sentiu algo se romper dentro de si. Não era mais o medo que falava mais alto. Era uma voz pequena, teimosa, que sussurrava: chega. A dor dessa risada forçada ardia mais que o hematoma. Vica, assim a sogra insistia em ser chamada. Como se a intimidade do diminutivo apagasse a frieza de seus julgamentos, não notou nada. Ou fingiu não notar. Sentadas à mesa enquanto o chá esfriava entre elas, a mulher discorria sobre a vizinha que se perdeu após deixar o marido. Imagina Ana largar tudo por bobagens. Agora vive sozinha, abandonada, sem ninguém para cuidar dela. Cada palavra era uma faca que Vica girava com prazer, sem perceber, ou sem se importar, com o modo como os dedos de Ana tremiam ao redor da xícara. Para ela, o essencial era apenas que o filho vivesse como bem entendesse. Que a nora se calasse, sorrisse e aguentasse. Foi naquele instante, entre o cheiro de bergamota e o veneno das frases, que Ana entendeu com clareza cortante. Não haveria mais voltas. Não haveria mais desculpas. Quando a porta se fechou atrás da sogra, ela ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo o eco dos saltos na escada. Depois pegou o telefone. Os dedos pairaram sobre a tela hesitantes como se o simples ato de discar pudesse desmoronar o pouco que ainda a sustentava. Mas o nome de Olga piscava ali, uma tábua de salvação em meio ao naufrágio. Ao primeiro toque, a voz do outro lado foi direta, sem rodeios. Ania? O que aconteceu? Foi só então que o nó na garganta se rompeu. Um sussurro rasgado, quase inaudível. Olga, eu não aguento mais. Silêncio. Um segundo que durou uma eternidade. Até que a resposta veio firme como aço. Vem para cá. Hoje, Ana apertou o aparelho com força, como se pudesse extrair dele a coragem que lhe faltava. Quis dizer sim. Quis correr. Mas então a sombra do medo a envolveu de novo, mais densa que a noite. E se ele descobrir? E se ele tirar tudo de mim? Para onde eu irei depois? A frase saíra antes que pudesse impedi-la, trêmula, derrotada. Não posso. Ania, você está ouvindo a si mesma? A voz de Olga quebrou pela primeira vez. Você tem medo até de sair de casa. Isso não é vida. Mas Ana já havia desligado. O telefone escorregou de seus dedos como um peso morto. À noite, sentada no sofá com um livro aberto no colo, ela fixava as páginas sem enxergar as letras. Cada som além da porta, um passo no corredor, uma risada no andar de baixo, a fazia estremecer. Os ponteiros do relógio arrastavam-se sádicos. Na sua cabeça, as cenas se repetiam em loop. Ele entra, ele grita, ele bate. Mas quando a chave finalmente girou na fechadura, o que veio foi um silêncio ainda mais aterrorizante. Igor adentrou o apartamento sem fazer barulho, o rosto pálido como cera, os lábios comprimidos em uma linha fina. Nem olhou para ela. Tirou os sapatos com gestos mecânicos, passou direto pela cozinha e afundou no sofá, imóvel. Ana sentiu o estômago revirar. Aquele não era o Igor que ela conhecia, o homem que esbravejava ao chegar, que exigia jantar na mesa, que transformava a casa em um ringue. Aquele silêncio era pior. Era o silêncio de um animal acuado. Alguma coisa aconteceu? Perguntou, a voz tão baixa que quase se perdeu no ar. Ele se virou tão rápido que ela recuou instintivamente. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora brilhavam com algo primal, medo. O medo que a gelou até os ossos. Cala a boca, sibilou. E não me pergunta nada. Só mais tarde Ana descobriria o que havia quebrado aquele homem. Dias antes, Olga, sua amiga, havia feito o que ela mesma não tivera coragem. Ligou para o escritório de Igor. Falou com o diretor, sem se identificar, mas deixando pistas suficientes. Vocês têm um funcionário que bate na esposa. Se ignorarem, não será só ela quem pagará o preço, a reputação de vocês também. O diretor, cético a princípio, cruzou a informação com as queixas dos vizinhos, os gritos, as brigas, a denúncia anônima que já constava nos registros policiais. Quando as peças se encaixaram, a verdade se tornou inegável. Naquela manhã, após empurrar o creme em seu rosto e sair batendo a porta, Igor foi chamado ao gabinete do chefe.
Uma reunião rotineira, até que o diretor ligou a tela. Temos um assunto sério para discutir. As fotos apareceram. Os hematomas, os cortes, as marcas que Ana escondeu por tanto tempo. Isso é obra sua? Igor tentou se justificar. Ela caiu, foi acidente, mas as palavras soaram vazias, patéticas. Os colegas o encaravam em silêncio, o julgamento estampado nos rostos. Pela primeira vez, ele compreendeu. Seu segredo não era mais seu. Agora ali estava ele, em casa, desmoronando, enquanto Ana o observava com uma mistura de terror e algo novo, algo que pulsava fraco, mas insistente. Uma centelha de liberdade. Ela acordou antes do amanhecer, o corpo tenso ao lado de Igor, que ronca como se nada tivesse mudado. Mas Ana sabia, um movimento brusco, um suspiro mais alto e a bestia poderia acordar. Esperou o sol raiar, contendo a respiração, enquanto uma ideia perigosa, necessária, queimava em sua mente, agora ou nunca. Na cozinha, Igor bebia café com as mãos trêmulas, os dedos batucando nervosos na xícara. Não olhou para ela quando vestiu o casaco. Para onde vai? Perguntou Ana, fingindo indiferença. Trabalhar, respondeu seco. De novo com aquele diretor. Seus olhos se encontraram por um segundo, e ela viu ali uma tempestade. Raiva, pânico, a certeza de que tudo estava desabando. Como você sabe? Ele queria perguntar, mas Ana apenas baixou a cabeça, mentindo com calma. Adivinhei. A porta bateu com violência. Ela ficou parada, agarrada à mesa, as pernas bambas. Não era o ódio nos gritos que a apavorava agora, mas aquele silêncio carregado, a sensação de que ele, pela primeira vez, não estava no controle. E um homem sem controle era imprevisível. Era perigoso. Igor não ia ao escritório. Ia, na verdade, para sua execução profissional. Você entende a posição em que nos coloca? O diretor foi direto. Uma empresa que preza pela ética não pode abrigar alguém acusado de violência doméstica. As desculpas de Igor, problemas de família, mal-entendidos soaram ridículas até para ele mesmo. Te dou um prazo, disse o chefe. Mas se qualquer coisa for confirmada, pode se despedir. Para Igor foi como levar um tiro. O trabalho era o último reduto onde se sentia poderoso. Agora até ali, o chão se abria sob seus pés. Enquanto isso, Ana permanecia na cozinha, o telefone vibrando sem parar nas mãos. Mensagens de Olga, insistentes, urgentes. Ania, vem. Eu te ajudo. Você não está sozinha. Por favor, saia antes que piore. Ela relia aquelas palavras, e algo dentro dela, algo que há muito estava adormecido, começou a aquecer. Olga não a julgava. Não a chamava de fraca. Apenas estendia a mão. Diante do espelho, Ana encarou seu reflexo. O roxo na bochecha já desbotava, mas a marca ainda estava lá como uma assinatura de sua prisão. E então, algo dentro dela estalou. Chega! Abriu o armário e puxou uma mala velha. Colocou dentro apenas o essencial, documentos, algumas roupas, as fotos dos pais que guardava como amuletos. As mãos tremiam, mas não pararam. A cada peça que empacotava, uma voz sussurrava. E se ele voltar? E se ele te pegar? Mas pela primeira vez, o medo não a paralisou. Quando a porta se abriu novamente à noite, Igor entrou como um furacão em decomposição. O cheiro de álcool, a garrafa pendurada nos dedos, o olhar turvo. O que tem para jantar? Perguntou, sem sequer olhá-la. Ana cerrou os punhos. Sabia que aquele era o momento. Podia se curvar mais uma vez, servir a ceia, fingir que tudo estava bem. Ou podia finalmente dizer o que carregava há anos. Respirou fundo. E com uma firmeza que não sabia que possuía, declarou: não vai ter jantar. E eu também não vou estar aqui. A garrafa voou contra a parede, explodindo em cacos. O vinho escorreu pelas paredes como sangue. Você perdeu a cabeça? Sem mim você não é nada. Ninguém vai te querer. Ela não recuou. Pela primeira vez, encarou-o nos olhos, sem pestanejar. Prefiro ser nada sozinha do que algo seu. A fúria dele foi instantânea. A mão se levantou, pronta para descer com toda a força de sempre. Mas então o telefone tocou. Igor congelou. No visor, o número do diretor. Atendeu com a voz transformada, submissa. Sim, senhor. O quê? Uma verificação? Não, eu resolvo. Quando desligou, seu rosto era uma máscara de derrota. Afundou no sofá, esvaziado, como se alguém tivesse sugado toda a sua raiva. Ana observou aquele homem, agora pequeno, quebrado, e pela primeira vez em anos, não sentiu medo. Sentiu sim, o peso de algo se desprendendo. A trabalho, a reputação, o poder que ele tanto ostentava. Tudo ruía. E ela finalmente respirava. Não havia mais medo. Apenas uma determinação fria, cristalina, como o gelo que se forma sobre um lago no primeiro dia de inverno. Enquanto ele permanecia imóvel, os olhos grudados na tela do telefone,
Ana ergueu a mala com um movimento lento, calculado. O coração batia tão forte que ela juraria que as paredes da sala ecoavam o ritmo descompassado de sua fuga. Cada batida era um grito, agora ou nunca. Vestuário em silêncio, deslizou os braços pelas mangas do casaco, sentindo o tecido áspero contra a pele como um lembrete de que aquilo era real. Igor levantou os olhos, confuso, a voz arrastada pela inércia. Onde você pensa que vai? Ela o encarou sem ódio, sem desespero, apenas com a serenidade de quem já cruzou o ponto de não retorno. Para um lugar onde me respeitam, respondeu, e fechou a porta atrás de si antes que ele pudesse reagir. Do lado de fora, o ar cortava como uma lâmina, puro e revigorante. Ana inspirou fundo, enchendo os pulmões até doer. Era a primeira vez em anos que o oxigênio não tinha gosto de aprisionamento. A mala pesava sim, mas a cada passo que dava pela calçada, o fardo parecia se dissolver, como se suas correntes estivessem se desintegrando no concreto. O telefone vibrou no bolso. Olga. A tela iluminou a mensagem. Ana, onde você está? Ela sorriu através das lágrimas que insistiam em escorrer, teimosas como a esperança que renascia. Digitou com os dedos trêmulos, mas firmes, estou indo até você. E ao apertar enviar, soube. Não era uma resposta. Era o primeiro verso de uma vida que finalmente começava a ser escrita por suas próprias mãos.